Olá, meu nome é Rafael, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Paraná, professor do curso pré-vestibular em Ação, mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná e bolsista do CNPq. Nessa aula nós vamos falar sobre o Iluminismo do século XVIII, o século das luzes. É importante nós pensarmos, antes de falarmos propriamente sobre o Iluminismo, sobre o seu contexto e os seus antecedentes, ou seja, a quem ele se opõe. Em primeiro lugar, é preciso considerar o contexto do absolutismo monárquico entre os séculos XVII e XVIII, sobretudo na França. Esse absolutismo monárquico é caracterizado por uma tensão permanente entre a monarquia absoluta, a nobreza, que é dependente da monarquia, e a burguesia que se opõe a ambas. Portanto, o iluminismo, os filósofos do iluminismo, procedem a um questionamento desse poder absoluto que dominou boa parte do contexto europeu entre os séculos XVII e XVIII. É necessário também, em segundo lugar, a gente considerar o racionalismo cartesiano desde o século XVII, que vai influenciar também a razão iluminista que se propõe no século XVIII. Em um terceiro momento, o liberalismo de John Locke se apresenta como uma filosofia interessante naquele contexto. Primeiro, por ter certas afinidades com os interesses da burguesia que reivindicava algumas mudanças nesse período, e, em um segundo momento, por apresentar uma crítica ao sistema absolutista vigente. Essa crítica consistia no seguinte: o seu contratualismo vinha de encontro direto à justificação divina dos reis. Ou seja, John Locke propunha um pacto claro e bastante definido entre o Estado e a sociedade civil, que privilegiava a questão da propriedade privada, a legitimação também da propriedade privada. Isso ia de encontro com o absolutismo monárquico, que se justificava pela autoridade divina dos reis, como se os reis fossem representantes diretos de Deus na Terra. Esses são, portanto, alguns antecedentes do iluminismo que precisam ser considerados para a compreensão do contexto do século XVIII, das ideias do século XVIII. No entanto, é necessário que nós façamos algumas ressalvas. Essas ressalvas são as seguintes. Primeiramente, o iluminismo tem sido tratado nos manuais escolares como uma filosofia homogênea, como se todos os filósofos que pensaram, publicaram, trabalharam naquele período fossem partidários das mesmas ideias. Isso não é exatamente verdadeiro. Não há um consenso, não é uma escola iluminista de filosofia, e sim um movimento heterodoxo de ideias, de opiniões e de práticas. Como exemplo, podemos citar a clássica rivalidade entre Voltaire e Rousseau. Voltaire foi leitor de uma das obras capitais de Rousseau, chamada A Origem da Desigualdade entre os Homens, e assim que Voltaire terminou de ler o trabalho de Rousseau, escreveu para ele uma carta lhe dizendo que, ao ler o seu tratado, sentiu uma incontida vontade de andar de quatro patas. Ou seja, fez uma crítica bastante agressiva a Rousseau. Há, por um outro lado, também a importância do surgimento da opinião pública nesse século XVIII. Nem sempre os grandes filósofos foram aqueles publicistas que influenciaram diretamente a Revolução Francesa. Claro, não se quer negar isso, afinal, os livros são, sim, capazes de fazer revoluções. Mas havia todo um submundo boêmio que produzia, publicava cartas, folhetos, impressos de jornais de um modo geral. E essa subliteratura desse submundo também exerceu uma grande influência posterior ao iluminismo, que é a Revolução Francesa. No entanto, apesar de não haver uma escola e um consenso entre todos os filósofos do iluminismo do século XVIII,
precisamos também considerar que há, sim, uma coerência interna. Há elementos comuns entre diversos filósofos que trabalham diferentes ideias. O que os une, essencialmente, é a propagação de um pensamento essencialmente crítico. Essa entrada na modernidade que o iluminismo do século XVIII proporciona significa, no limite, exatamente isso, né? O surgimento de um pensamento crítico, ou seja, uma desconfiança quase total em relação às tradições, principalmente religiosas, no caso da Igreja Católica, e também políticas nesse confronto com o absolutismo monárquico que nós conversamos anteriormente. Então, podemos considerar que a defesa da razão é o ponto comum entre todos os filósofos iluministas e é, inclusive, o que define esse período do iluminismo. As luzes são as luzes da razão. Um terceiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que no século XX foi feita toda uma crítica a essas ideias do iluminismo. Culpou-se o iluminismo e a sua crença num progresso da razão humana como responsável, como a origem maléfica de todas as catástrofes do início do século XX, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. A razão iluminista previa, ou queria prever, que o homem chegaria a uma era em que o progresso técnico, científico e da razão lhes traria a felicidade. E, no entanto, na prática, o século XX viu que a burocracia, a técnica, a tecnologia e a própria razão acabaram culminando, por exemplo, na catástrofe do Holocausto nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Embora o iluminismo seja associado principalmente à França, vem da Alemanha a sua principal definição. Em 1783, um jornal alemão propôs um concurso para os seus leitores e lançou a seguinte pergunta: o que é o esclarecimento? Ou o que são as luzes desse esclarecimento? Entre os seus leitores, e um dos que propôs uma resposta para essa questão no jornal, estava ninguém menos que o filósofo Immanuel Kant. Kant brilhantemente respondeu que o esclarecimento, as luzes, o iluminismo, enfim, trata-se de um processo de saída do homem de seu estado de minoridade, do qual ele próprio é culpado, por preguiça e por covardia. Essa minoridade que Kant nos fala representa a tutela da igreja, tutela do Estado, tutela dos pais sobre os filhos, tutela de um modo geral. É importante perceber também, e por isso eu assinalei a palavra processo, porque Kant nos fala que o século XVIII iluminista não é uma era que atingiu o esclarecimento, e sim uma era que está em processo de saída do homem desse estado de minoridade. Em um segundo momento, Kant argumenta que, para o esclarecimento, é exigida a liberdade, uma liberdade considerada por ele pequena, qual seja a liberdade de se fazer um uso público da razão, por si mesmo, sem a tutela alheia, sobretudo sem a tutela religiosa. E ele nos dá o exemplo do padre. Quando o padre está no púlpito, na igreja, não quer dizer que ele não raciocine suas palavras, mas que ele está dentro de uma estrutura e que ele responde a uma hierarquia superior. Portanto, ele não pode falar por si próprio. No momento em que ele sai dessa função e se joga no mundo público para dar, transmitir e defender as suas opiniões, aí sim ele estaria fazendo um uso público da razão. É essencialmente, portanto, como argumentamos anteriormente, um pensamento crítico. Isso, no limite, seria o iluminismo, um pensamento crítico e o uso público dessa razão, em oposição às autoridades então vigentes, como a Igreja, como a monarquia absoluta. Para Kant, por fim, a história tem uma finalidade. O destino mesmo da natureza humana seria o aperfeiçoamento da razão, o que nos traria, o que nos levaria à felicidade. Essa é a grande promessa, um tanto utópica, do século XVIII, que o século XX fez questão de criticar. Na França,
nós também temos um crítico contumaz da Igreja Católica, inclusive muito mais incisivo. Trata-se de Voltaire. O escritor romântico Victor Hugo, certa vez disse que, se quisesse conhecer o século XVIII, que se prestasse atenção na trajetória pessoal de Voltaire. Conhecer Voltaire seria conhecer todo o século XVIII, tamanha a sua influência política, sua influência pública e nos seus escritos, nos seus trabalhos filosóficos. Voltaire, portanto, foi um crítico contumaz da Igreja. Ele costumava usar a expressão esmagar a infame. A infame era a Igreja sendo criticada por todos os seus vícios, corrupção do clero, riqueza, luxuosidade e assim por diante. Voltaire propunha também, é claro, como todos os iluministas, a valorização da razão e do conhecimento, mas também a tolerância religiosa, sobretudo, em relação a outros credos que não o credo oficial e dogmático do catolicismo. Por isso, Voltaire foi um homem que sofreu diversas prisões ao longo de sua trajetória, foi exilado diversas vezes, seus livros foram proibidos e até mesmo queimados em praça pública. No entanto, esses exílios frequentes que Voltaire sofreu ao longo de sua trajetória lhe proporcionaram, por exemplo, a experiência de viver na Inglaterra, que já tinha feito a sua Revolução Gloriosa, e observar naquele país como funcionava a liberdade religiosa, um governo ainda monárquico, mas não mais absoluto, e sim regulado por um parlamento que se interpunha entre a sociedade civil e o Estado, e com isso ele escreveu Cartas Inglesas. Esse livro também foi bastante mal visto na França por elogiar o sistema político inglês. Não podemos esquecer também de alguns outros autores, como Diderot e D'Alembert, os organizadores da famosa e influente enciclopédia. Ambos propunham, na enciclopédia, organizar e sistematizar todo o conhecimento humano que se tinha até então. Por isso, é claro que a enciclopédia não foi escrita da noite para o dia, foi um longo processo com avanços, recuos, proibições, enfim. E em 35 volumes eles se propuseram a estabelecer e sistematizar todo o conhecimento humano que se tinha até então. Alguns traços essenciais da enciclopédia são, como não podia deixar de ser, a defesa do racionalismo, o deísmo, ou seja, a crença em Deus, porém sem a intermediação da Igreja, portanto eles eram anticlericais, e também o contratualismo, no modelo de John Locke, como nós conversamos anteriormente. Um outro autor francês, filósofo bastante importante desse período, é Rousseau. Primeiro, porque Rousseau é um iluminista, está naquele contexto, mas já está olhando à frente. Rousseau é considerado um dos precursores do romantismo. Rousseau tinha uma crítica à propriedade privada, à burguesia, o que também já não estava tão de acordo assim com o movimento geral do iluminismo, porém propunha também um contratualismo, diferente de Locke, diferente de Thomas Hobbes, anterior a John Locke. Então, esses três, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, são os três grandes contratualistas. No entanto, cada um segue uma linhagem diferente. Por exemplo, Rousseau tinha uma crítica à propriedade privada, à propriedade burguesa. Por outro lado, Rousseau não concordava com o excesso de racionalismo do iluminismo como um todo. Para Rousseau, o excesso de racionalismo reprimia os sentimentos. E nós sabemos que o movimento literário do romantismo na França, no século XIX, se baseia na questão dos sentimentos. Portanto, Rousseau está entre o iluminismo e o romantismo. Portanto, é um autor que transita nessas duas categorias. Na prática política, o iluminismo aparece no que a gente chama de despotismo esclarecido. Precisamos entender e conceituar esse despotismo esclarecido.
Basicamente, trata-se do filósofo como conselheiro dos reis. A tarefa dos filósofos seria amenizar as tensões entre o rei, a nobreza e a burguesia. No entanto, isso tem uma contradição que está implícita no próprio nome, né, no próprio conceito. Despotismo é uma prática política tirânica. E o esclarecimento se propunha o contrário disso tudo. O caso mais famoso de despotismo esclarecido ocorreu na corte de Frederico II da Prússia. Frederico II aproximou-se de Voltaire e levou Voltaire para sua corte para ser o seu conselheiro político. No entanto, Voltaire, ao perceber as práticas despóticas de Frederico II, saiu correndo da Prússia, dizendo que no reinado de Frederico II havia mais armas do que livros. Está instaurada, então, essa contradição entre despotismo e esclarecimento. Um outro ponto que é necessário considerar, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso pela complexidade do assunto, mas precisamos apontar a influência do Iluminismo na Revolução Francesa. Ou seja, essas ideias estavam contidas no lema da Revolução, de liberdade, igualdade e fraternidade. E mesmo extrapolam o ambiente europeu, cruzam o Atlântico para exercer uma influência também decisiva na independência das colônias europeias na América Latina, como foi o caso brasileiro. Passamos então à resolução de algumas questões pertinentes a esse tema do Iluminismo no século XVIII que estamos trabalhando até aqui. A questão que eu trago para vocês é da Universidade Federal do Paraná, do vestibular de 2010. Ela diz o seguinte: a respeito do Iluminismo, movimento filosófico que se difundiu pela Europa ao longo do século XVIII, considere as seguintes afirmativas. 1. Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire e Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política produzida pelos ingleses, como John Locke com sua crítica ao absolutismo. Número 2. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. Número 3. A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as expressões artísticas durante o Iluminismo. Número 4. Em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas. Bem, o que nos chama a atenção de início é a completa discrepância do tema que estamos tratando em relação a essa alternativa número 3. Ao contrário, a descoberta da perspectiva e valorização de temas religiosos foram a grande crítica do iluminismo e não marcaram as suas expressões artísticas. Portanto, a alternativa número 3 quase grita para a gente que está errada. A alternativa número 4 nos diz o seguinte: em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas. O iluminismo em Portugal tem um déficit contextual em relação ao iluminismo do centro da Europa. O iluminismo chega em Portugal tardiamente na época do Marquês de Pombal. Portanto, essa alternativa também será descartada. Sobra para nós as alternativas 1 e 2. A alternativa 1, nós falamos durante a explanação, fala sobre a influência da filosofia política contratualista inglesa, de John Locke, sobre a filosofia iluminista francesa do século XVIII. Portanto, a alternativa 1 está correta. A alternativa 2 nos diz que os filósofos iluministas não necessariamente eram contra a monarquia, mas sim a maneira como se justificava essa monarquia, ou seja, ancorada no direito divino dos reis. Esse era o problema dos iluministas com o regime absolutista. Portanto, a letra B, somente as afirmativas 1 e 2 é que são verdadeiras. A outra questão que trago para vocês refere-se aos desdobramentos da Revolução Francesa na prática política, ou seja, na Revolução Francesa e mais especificamente na questão dos direitos humanos, que são uma espécie de ética do iluminismo e também
da Revolução Francesa. Diz ela: os direitos humanos requerem 3 qualidades encadeadas. Devem ser naturais, ou seja, inerentes aos seres humanos, iguais, os mesmos para todo mundo, e universais, aplicáveis em toda parte, em todo lugar. Para que os direitos sejam humanos, todos os humanos em todas as regiões do mundo devem possuí-los igualmente, e apenas por causa de seu status como seres humanos. E a questão nos pede o seguinte: com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre história, assinale as opções verdadeiras. Número 1. São 3 os documentos fundamentais que serviriam para a abordagem universal dos direitos humanos: a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que também foi uma das influências recebidas pela Revolução Francesa, da França, da Revolução Francesa de 1789, e das Nações Unidas em 1948, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. 2. O direito ao trabalho e a liberdade religiosa são alguns dos direitos tidos como direitos humanos. 3. Embora o lema da Revolução Francesa fosse liberdade, igualdade e fraternidade, somente os sans-culottes defendiam de fato os 3 ideais. 4. A Declaração de Direitos redigida pela ONU foi influenciada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. A primeira alternativa, alternativa número 1, é uma alternativa um tanto complexa por abarcar uma temporalidade um tanto extensa. No entanto, ela está correta. Ela pede que o aluno tenha conhecimento da história, da progressão desses direitos humanos até o tempo atual. E essa discussão sobre os direitos humanos se inicia na Constituição dos Estados Unidos, na formação dos Estados Unidos após a Revolução Americana de 1776. Tem um boom de explosão com a Revolução Francesa de 1789, essa explosão, eu digo, pela reverberação do impacto da Revolução Francesa em outras nações, e, por fim, como mediadora dos conflitos que persistiram após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e a ONU propõe, né, os direitos humanos em 1948. A alternativa número 2 parece um tanto óbvia. O direito ao trabalho, de preferência um trabalho bem remunerado e em condições salubres, é uma reivindicação dos direitos humanos, assim como a liberdade religiosa. Ora, basta olharmos para o nosso contexto atual e para o noticiário do nosso cotidiano. Percebendo isso, eu incluiria, além da liberdade religiosa, a questão da liberdade sexual, que tem sido bastante debatida no nosso contexto, no nosso cotidiano. A alternativa número 3 está equivocada. Por quê? As disputas internas entre os grupos da própria Revolução Francesa não se deram imediatamente à tomada da Bastilha, quando ocorreu a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esses conflitos se acentuam durante o processo revolucionário, mas não exercem ainda influência imediata nesse período. A alternativa número 4, a Declaração de Direitos redigida pela ONU, foi influenciada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Sim, está correta, é sobre o impacto do Holocausto, sobre o impacto das atrocidades dos campos de concentração, principalmente da Segunda Guerra Mundial, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolve sistematizar novamente essa Declaração de Direitos Humanos. Portanto, a alternativa B, 1, 2 e 4 estão corretas. Para dar continuidade aos seus estudos, acesse o material que está disponível no portal SESI Clique. Lá você encontra dicas de filmes, dicas de livros que podem aprofundar e desenvolver a temática estudada. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Obrigado e até breve.